Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu vou ler aqui um artigo que está na Bíblia de Estudo Pentecostal com o título O Antigo e o Novo Concerto. Mais detalhes, se quiser ler este artigo, está aqui na minha página palavradaverdade.com. Agora com o novo layout, onde na primeira página você poderá acessar o último vídeo, que fica sempre aqui, ou aquele vídeo que eu acho necessário seja destacado, será colocado aqui na primeira página. Aqui está a verdade absoluta, a minha última reflexão, e em seguida você vê os últimos artigos editados, publicados no site, e abaixo você tem a possibilidade de acessar, ouvir e salvar vídeos, áudios do site palavradaverdade.audio.com. São quase 200 áudios entre louvores e mensagens bíblicas. Pois bem, vamos ler aqui o que está na Bíblia Sagrada a respeito da necessidade de pregar a palavra, a respeito da importância da apologética. Diz Paulo em 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E no capítulo seguinte ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando ele fala instes a tempo e fora de tempo, ele está dizendo que devemos persistir e insistir na pregação da verdade. E redarguir, redarguas com toda longanimidade, quer dizer, apresente argumentos consistentes, repreenda com argumentos. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui o artigo, o Antigo e o Novo Concerto, que está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Hebreus 8, versículo 6. Os capítulos 8 a 10 do livro de Hebreus descrevem numerosos aspectos do antigo concerto, tais como o culto, as leis e o ritual dos sacrifícios no tabernáculo. Descrevem os vários cômodos e móveis desse centro de adoração do Antigo Testamento. É duplo o propósito do autor. Primeiro, contrastar o serviço do sumo sacerdote no santuário terrestre, segundo o Antigo Concerto, com o ministério de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, segundo o Novo Concerto. Segundo, demonstrar como esses vários aspectos do Antigo Concerto prenunciam ou tipificam o ministério de Cristo, que estabeleceu um novo concerto. O presente estudo sintetiza o relacionamento entre estes dois conceitos.
Primeiro, segundo o antigo conceito, a salvação e o relacionamento correto com Deus provinham de um relacionamento com Ele à base da fé expressa pela obediência à sua lei, e ao sistema sacrificial desta. Os sacrifícios do Antigo Testamento tinham três propósitos principais: ensinar ao povo de Deus a gravidade do pecado. O pecado separava os pecadores de um Deus santo, e somente através do derramamento de sangue poderiam reconciliar-se com Deus e encontrar perdão. Êxodo 12, versículos de 3 a 14, Levítico 16, 17, versículo 11, Hebreus 9, 22. B. Prover um meio para Israel chegasse a Deus mediante a fé, a obediência e o amor, conforme Hebreus 4, versículo 16, 7, versículo 25, 10, versículo 1. C. Indicar de antemão ou prenunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados da raça humana. Confronte João, capítulo 1, versículo 29, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19, Êxodo 12, 3 a 14, Levítico 16, Gálatas 3, 19. Segundo, Jeremias profetizou que, no tempo futuro, Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Jeremias 31, versículos 31 a 34, Hebreus 8, versículos de 8 a 12. É melhor concerto do que o antigo, Romanos 7, porque perdoa totalmente os pecados dos que se arrependem, Hebreus 8, versículo 8. Transforma-os em filhos de Deus, Romanos 8, versículos 15 e 16. Dá-lhes novo coração e nova natureza para que possam espontaneamente, e não pela obrigação do cumprimento da lei, amar e obedecer a Deus, Hebreus 8, versículo 10, conforme Ezequiel 11, versículos 19 e 20. Os conduz a um estreito relacionamento pessoal com Jesus Cristo e o Pai, Hebreus 8, versículo 11, e provê uma experiência maior em relação ao Espírito Santo. Joel 2, versículo 28, Atos 1, versículos 5 e 8, 2, versículos 16, 17, 33, 38 e 39, Romanos 8, versículo 12, 14, versículos 15 e 26. Terceiro, Jesus é quem instituiu o novo concerto ou o Novo Testamento. Ambas as ideias estão contidas na palavra grega diatek, quer dizer, testamento. E seu ministério celestial é incomparavelmente superior ao dos sacerdotes terrenos do Antigo Testamento. O novo concerto é um acordo, promessa, última vontade e testamento e uma declaração do propósito divino em outorgar graça e bênção àqueles que se chegam a Deus mediante a fé obediente. De modo específico, trata-se de um concerto de promessas para aqueles que, por fé, aceitam a Cristo como Filho de Deus. O Filho de Deus, recebem suas promessas e se dedicam pessoalmente a Ele e aos preceitos do novo concerto. O ofício de Jesus Cristo como mediador do novo concerto, Hebreus 8, versículo 6, 9, versículo 15 e 12, versículo 24, baseia-se na sua morte expiatória, Mateus 26, versículo 28. As promessas e os preceitos desse novo concerto são expressos em todo o Novo Testamento. Seu propósito é, primeiro, salvar da culpa e da condenação da lei todos os que creem em Jesus Cristo e dedicam suas vidas às verdades e deveres do seu concerto. Hebreus 9, versículos 16 e 17. 1 aos Coríntios 11, versículo 21, 25. E, segundo, fazê-lo um povo que seja a possessão de Deus.
Hebreus 8, versículo 10. 1 Pedro 2, versículo 9. O sacrifício de Jesus é melhor do que os do antigo concerto, por ser um sacrifício voluntário e obediente de uma pessoa justa, Jesus Cristo, e não um sacrifício involuntário de um animal. O sacrifício de Jesus e o seu cumprimento da vontade de Deus foram perfeitos e, portanto, proveu um caminho para o pleno perdão, reconciliação com Deus e santificação. Hebreus 10, versículos 10, 15 a 17. O novo concerto pode ser chamado de novo concerto do Espírito, porque é o Espírito Santo quem outorga a vida e o poder àqueles que aceitam o concerto de Deus. 2 aos Coríntios 3, versículos de 1 a 6. Todos os que pertencem ao novo concerto por Jesus Cristo recebem as bênçãos e a salvação oriundas desse concerto, mediante sua perseverança na fé e na obediência. Os infiéis são excluídos dessas bênçãos. Estabelecido o novo concerto em Cristo, o antigo concerto se tornou obsoleto. Hebreus 8, versículo 13. Não obstante, o novo concerto não invalida a totalidade das Escrituras do Antigo Testamento, mas apenas as do pacto mosaico, pelo qual a salvação era obtida mediante a obediência à lei e ao seu sistema de sacrifícios. O Antigo Testamento não está abolido. Boa parte da sua revelação aponta para Cristo e, por ser a inspirada palavra de Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na retidão. Esta é a palavra da verdade.